Podcast Vida Real com Deus. Seja bem-vindo a esse episódio de hoje, onde nós vamos ter aqui um bate-papo, eu e a Jaque, falando sobre saúde nos relacionamentos. Ai, tão necessário! Quando nós não temos saúde, a gente não sabe quais são os vilões que a gente precisa estar em observação, porque às vezes a gente aprendeu a se relacionar dessa forma. E hoje a gente quer falar com vocês sobre algumas dessas coisas, sobre falsa responsabilidade, Uau. Codependência. Então isso aqui é tanto para os teus relacionamentos pessoais, ou se tu está numa posição de liderança. E as perguntas sempre são: até que ponto é minha responsabilidade? Essa sempre é a pergunta. Eu estava conversando hoje contigo, né, Jaque, sobre esse amigo que eu tenho. Ele é um pastor, ele é missionário, é um canadense que vive nos Estados Unidos, e uma das perguntas que ele fez para mim: Marcelo, eu tanto invisto no campo missionário e muitas vezes eu sinto Deus falar para mim coisas a respeito da vida das pessoas. Então ele tem um coração de evangelista, ele quer apresentar Jesus para as pessoas, ele é um líder por natureza, então ele deseja sempre guiar as pessoas ao caminho, o caminho certo, né? E ele é um pastorzão, assim, ele se importa, tem aquela compaixão toda e ele quer ver essas pessoas poderem estar num lugar melhor. Aí ele perguntou para mim: Marcelo, se eu vejo uma pessoa, então, né, que tá fazendo alguma coisa de mal para a vida dela, Ai. quando que eu devo me calar e quando que eu devo fazer alguma coisa a respeito disso? E essa é uma pergunta que todos nós fazemos, né? Até que ponto vai a nossa esfera de responsabilidade? E aqui é uma pergunta que a gente às vezes define entre as pessoas frias e as pessoas compassivas. Onde nós temos pessoas frias, onde vão dizer assim: não tem nada a ver comigo, não quero saber, cada um cuida da sua vida, essa é a minha tendência natural. E nós vamos ter as pessoas compassivas, onde elas não conseguem ver o outro passar ou ter qualquer situação onde ela não se sinta responsável por alertar, ajudar, fazer aquela vida ser um pouco melhor para a pessoa. Acho que, como cristãos, a predisposição do nosso coração deveria servir, deveria se colocar numa condição de ser os pés, as mãos de Jesus, a boca de Jesus. Mas o que é pé, mão e boca de Jesus? Muita gente, né? Aí que é a pergunta. Muita gente fala o quê? Eu já não aguento mais esse negócio de evangelismo. Eu já não aguento mais essas pessoas que batem na minha porta querendo falar de Jesus para mim. Eu já não aguento mais essas pessoas que tentam dizer para mim como eu tenho que conduzir a minha vida, que desrespeitam a minha liberdade, em outras palavras. E até mesmo de lideranças com seus liderados, onde a pessoa diz: eu não vou mais entrar para esse tipo de coisa, é uma seita. Onde as pessoas controlam tudo, o que eu faço com o meu dinheiro, aonde eu vou, o que eu posso comer, etc. Então, a grande pergunta é: até que ponto nós estamos hoje saudáveis emocionalmente, espiritualmente e fisicamente nesses relacionamentos que a gente às vezes entende que eu sou mão e pé de Jesus e boca, quando na verdade eu estou sendo uma pessoa que eu não estou respeitando a liberdade do outro. O que me vem muito à mente, Marcelo, é quando aquele versículo onde o Senhor diz: eu estou à porta e eu bato. Se tu abrir a porta, eu vou entrar e eu vou cear contigo. Então nós vemos um padrão em todas as escrituras de um Deus que deseja ardentemente que a gente viva uma vida melhor, que a gente venha colher os frutos de uma vida vivida de acordo com os princípios de Deus, simplesmente porque Ele sabe que a gente vai estar comendo os melhores frutos. Isso. Agora, o que Ele faz para isso? Até que ponto Deus toma o domínio, o governo, torce o nosso braço para que a gente faça isso? Esse é um ótimo ponto, Jaque. Esse é um ótimo ponto. Então, tu está querendo dizer para nós que nosso Deus, Ele é todo poderoso. Ele teria capacidade de vir e de resolver todos os problemas. Então é um ponto que muitas vezes a gente fica se perguntando, né? Se Ele é tão poderoso, se Ele poderia resolver todos os problemas, se Ele poderia livrar a pessoa dos maus caminhos, assim, de uma forma
soberana, instantânea, que ele pode e eventualmente ele faz isso em alguns casos, dentro da soberania dele. Por que ele não faz sempre então? Né? E é um reflexo de nos colocar nesse lugar como servos. Eu posso estar mentorando, pastoreando, discipulando uma pessoa, ou ela pode ser o meu amigo, ou pode ser o meu cônjuge, pode ser o meu filho. Até que ponto esse limite é colocado? Exatamente. Agora, aquela pessoa que disse, por exemplo, Jaque, a minha vida pertence a Jesus. Jesus, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador. A ti eu confio os meus caminhos. Senhor Jesus, dá-me instruções no meu coração, pelo teu Espírito Santo, de como proceder na minha vida. O que acontece nesse momento? Esse momento é um acordo que é estabelecido, aonde eu estou dizendo, porque eu tenho te dado essa liberdade, e eu espero que tu possa me guiar nos caminhos que o Senhor tem para mim. Aí eu estou dando permissão para que ele venha e realmente me guie. E uma das coisas... Em outras palavras, né? Ele está à porta batendo e eu estou abrindo essa porta. Outra coisa que às vezes a gente não se dá conta é que o Novo Testamento ele veio para que eu pudesse ter esse relacionamento com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo. Para que eu pudesse receber do Senhor. E quando eu tenho lideranças, eles me ajudam. Eles são esse suporte. Hoje, nós temos pessoas que quando nós estamos cegos, ou tem um ponto cego, ou uma situação que a gente nunca viveu antes, a gente vai ir para essas pessoas e a gente vai dizer qual é o conselho. O que vocês veem que a gente não vê? A nós coube o reach out, o chegar nessa pessoa e dizer, eu quero ouvir o que tu tem para me dizer, eu me abro. E aí é uma diferença muito grande desse se abrir, porque é que nem com o nosso filho, que já está numa idade um pouco maior, que a gente quer que ele nos escute. Exato. É diferente entre dizer, pai, mãe, o que vocês têm para dizer nessa situação? Isso. E nós, na função de pais com as nossas crianças, nós temos uma filha de 6 e um filho de 11. Com a nossa filha de 6 a gente vai dizer, não coloca o dedo na tomada. Não faz isso. A palavra, ela é diretiva. Eu não preciso explicar muito, né? Agora, com o nosso filho de 11, eu já dou instruções. Meu filho, se colocar o dedo na tomada... Ou colocar essa tesoura ali... Isso! Vai dar problema. Isso aí vai dar problema. E por causa disso, ele já tem uma compreensão maior. Então a gente está fazendo o quê? A gente está respeitando os estágios da vida dessa pessoa. A gente não vai poder tratar o nosso filho de 11 anos como a gente tratou ele quando ele tinha 6. Não! E é aqui que o problema ocorre. Quando eu estou me relacionando com meu marido e eu acredito que ele é um filho e eu dou instruções para ele. Ou tu se relaciona comigo como se eu precisasse de instruções como filha. E não estamos nesse relacionamento. De liderança é a mesma coisa. Onde eu me coloco como a sabe-tudo e eu vou dizer como a pessoa precisa viver a sua vida. Eu estou desrespeitando, primeiro, uma nova criatura em Deus, uma pessoa que está desenvolvendo um ouvir do Senhor e que precisa de instruções, mas mais do que isso, se essa pessoa está com o ouvido fechado, eu só vou acumular frustrações. Eu falei para ela, ela não me ouviu. Não é assim que a gente se sente às vezes com os filhos? Que a gente se sente. Porque eu estabeleci esse tipo de relacionamento. Tu não sabe nada. E às vezes eu faço isso com uma amiga, com o cônjuge, com a sogra, com o pai, com a mãe, com o líder, com o chefe. A gente não entende a nossa posição. E eu não tenho autoridade se eu não tenho responsabilidade. Agora a gente tocou na palavra-chave de novo desse nosso tema de hoje, que é níveis de responsabilidade. Então a gente vê que estágios do amadurecimento da criança e do desenvolvimento muda o nosso nível de responsabilidade para com aquela criança. A nossa responsabilidade como pais, em primeiro momento, na fase mais tenra da infância, é poder tê-los a obediência completa, exigir deles a obediência completa. Eu não preciso... Diretiva. Isso, a palavra é diretiva, não faz isso e pronto. Eu não preciso explicar.
mesmo porque não tem condições de compreender tudo. E ali, quando a gente começa essa confusão, eu vou trazer esse exemplo, onde eu preciso pedir para a criança para poder trocar a fralda dela, né? Chega a esse ponto de, nossa, essa pessoa... Então a gente precisa estabelecer a compreensão dos estágios do desenvolvimento físico, emocional e espiritual, para que a gente possa então entregar, para que a gente possa desenvolver relacionamentos saudáveis. Então essa responsabilidade ela vai mudando, como tu está falando. E quando isso acontece de uma maneira funcional, não disfuncional, né? Uma maneira saudável, em outras palavras, acontece que a gente está treinando essa criança para ser um adulto responsável. Um adulto que vai ser um bom cidadão, que vai ser uma pessoa que vai respeitar as leis naturais, as leis físicas, as leis espirituais. É uma pessoa que vai estar capacitada a viver essa vida, né? De uma maneira honrosa, digna. E não codependente. Não dependente. Que trabalho mal feito quando nós temos um jovem que não sabe decidir por ele mesmo algumas coisas básicas da vida. E essa é a nossa tarefa como pais. Mas como líderes, mentores, como pessoas que estão auxiliando outros a desenvolver na fé, quão difícil é se essa pessoa chega para nós todo momento. Isso é pecado? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Me dá aquele guia? E eu me lembro que a gente chegou num ponto, no início da nossa jornada com o Senhor, nós dois juntos, onde a gente gostava, a gente precisava ouvir. Qual é o próximo passo? Isso é saudável. No início da caminhada é saudável ter uma palavra diretiva. Assim como uma criança, ela precisa dessa palavra diretiva. Então eu acredito que existe sim um espaço no início da caminhada, mas isso tem que ser feito em comum acordo. Porque acordos, eu dou permissão para aquele que está me instruindo. Então eu tenho expectativas que já foram pré-estabelecidas por conta desse acordo. Seja ele verbal, seja ele algo que é simplesmente entendido, né? Por conta daquela cultura, por conta daquele relacionamento, mas o ponto é que esses acordos eles precisam ser feitos. Porque assim não vai haver frustração. A frustração ela acontece quando as expectativas não foram esclarecidas. E eu me lembro de um exemplo que o senhor trabalhou comigo, onde eu tive essa moça e ela queria muito a minha ajuda. E eu me lembro que eu sentei com ela, tomei um café e eu disse, olha, o que tu tá me pedindo vai além do que normalmente eu faço. Então tu quer dizer que esse acompanhamento que tu quer comigo, tu estaria ok, porque ela queria ser mais frequente em várias coisas. Tu estaria ok com eu te mandar uma mensagem, onde é que tu tá, que tu não tá aqui? Tu estaria ok a esse nível? Sim. Eu não sei por que a gente tem medo de botar as cartas todas na mesa. Ou a gente acha que as pessoas já entenderiam isso. Nós vemos às vezes de uma cultura tão controladora, porque às vezes nós somos controladores ou nós temos pessoas que têm necessidade de serem controladas. Então elas exigem isso de nós. O que tu me diz? Para onde eu vou agora? Só a tua palavra vai me direcionar. Que fardo! Uma codependência. Uma das coisas do Ministério Restaurando os Fundamentos, que às vezes não é bem compreendida, é que nós ministramos aquela pessoa, nós somos um braço da igreja local. Tu ministra aquela pessoa e aí tu entrega de volta a ela para ela viver a vida dela. Ela não é dependente de ti. Ela não está vinculada a nós ministros, né? Como se ela precisasse ouvir a nossa voz a cada momento. Então isso às vezes é considerado por alguns descaso, ou essa pessoa não tem uma intenção realmente de caminhar comigo. Não. Às vezes nós não estamos entendendo que o Senhor não nos deu controle, responsabilidade sobre um outro ser humano que não os nossos filhos pequenos. Agora tudo muda quando a gente pede permissão, não é? Eu tenho uma coisa que eu gostaria de falar para ti. Posso dizer? Aí se eu falo que sim, hein? Aí eu tô pronto para ouvir talvez aquilo que eu não queira. E daí, né? Porque ouvir aquilo, talvez se não aplica para mim, eu tenho total liberdade de poder descartar.
Aí a gente já entra numa outra dinâmica. Outra dinâmica. Que vale a pena ser falada. Uhum. Todo mundo tem o direito de falar o que quiser. Agora cabe a nós receber ou não. E às vezes a opinião dos outros, nós somos levados porque fulano falou isso e me machucou. Me machucou porque eu permiti que isso entrasse. Eu sempre falo que a ofensa nunca é dada, ela é recebida. Uhum. Eu preciso receber a ofensa. E aí nos coloca num lugar de responsabilidade minha, da minha vida, da minha família, dos meus filhos, daquilo que o Senhor está pedindo para nós hoje. Exato. Então, saúde nos relacionamentos, para a gente poder resumir toda essa ideia, diz respeito ao teu nível de influência, o teu nível de responsabilidade. Porque quando há responsabilidade, há a autoridade e o poder. A autoridade para exercer o seu poder para manter aquilo que é da sua responsabilidade na melhor forma possível. Eu me lembro de um exemplo que é muito comum na igreja. Sabe quando tu tem aquele grupo de louvor e de repente tu acha que a bateria tá muito alta, tu acha que aquele back vocal tá muito alto ou tá muito baixo. Ou contrabaixo. E aí tu vai lá na mesa de som e tu diz assim, aumenta isso, baixa aquilo. Se tu não é responsável pelo som ou responsável pelo ambiente, aquilo sempre vai vir de uma forma ruída na comunicação. Porque não é a tua responsabilidade. E sem responsabilidade você não tem autoridade. É por isso que dá confusão. É por isso que falar como é que o marido da amiga deve fazer dá problema. Por isso que dizer como é que o vizinho devia cuidar do canteiro dele dá problema. Porque nós não temos autoridade para esse lugar que a gente se coloca. Pode ter poder de saber o que é melhor, mas não tem autoridade para exercer esse poder. E é aqui que o conflito e que muitas situações poderiam ser evitadas. Exatamente. Tem pessoas que vivem de conflito em conflito e ela aponta para o outro. É ele que não quer ouvir, porque eu sei. Gente, não importa quem tu é. Tu pode ser o bam. Se ninguém pediu para te ouvir. Tu tá agindo fora de autoridade para aquela situação. E aí é problema. Aí é problema. Aí sempre vai ser problema. Sempre que eu me envolver com algo que não é da minha esfera de responsabilidade, eu vou estar sujeito a criar confusão. Então o ponto é que existem dois partidos. Existe uma fronteira e dois lados. Duas pessoas ou dois países, se a gente pudesse aplicar essa dinâmica toda. E sempre que essa fronteira ela não é respeitada, existem dois problemas. O primeiro, daquela pessoa ou daquele partido ou aquele país que não está respeitando a fronteira. E existe um segundo problema, que é aquele que está se permitindo ser desrespeitado. Talvez aqui não houve um acordo claro de aonde se estabeleceu essa fronteira. E possivelmente vai ser necessário sentar junto e dizer, olha, isso que está acontecendo está fugindo daquilo que eu acreditava ser o nosso acordo. Né? E agora, para consertar algo assim, vai precisar de muita sabedoria, vai precisar de favor de Deus, graça e também paciência com os dois lados, né? E a gente não quer trazer aqui uma solução simples para um problema que pode ter várias facetas, né? Porque a gente entende que relacionamentos desgastados por conta do desrespeito dessas fronteiras, desses limites, realmente eles carecem de um tempo específico para que aconteça um processo de restauração dos dois lados. E vale a pena entender que nós somos responsáveis pela forma que eu permiti outros me controlar e pela forma que eu controlo os outros. Eu não sou responsável pelo que a outra parte fez, mas sempre como eu permiti ou o quanto eu controlei. E se a gente partir desse princípio, a responsabilidade está sobre a minha vida. A bola está comigo. E quando eu jogo dessa forma, é aí que eu resolvo os conflitos, porque ou eu vou me remover desse lugar, quer dizer, eu sempre vou me remover. Ou eu vou me remover desse lugar que eu me permiti ser controlado, ou eu vou me remover desse lugar onde eu me coloquei com a falsa responsabilidade.
como se essa pessoa fosse a minha responsabilidade, quando ela na verdade não é. Principalmente se nós estamos falando de pessoas adultas, porque senão nós entramos num controle, e aí nós podemos falar sobre diversos níveis de controle, e aí sim nós encontramos situações absurdas ocorrendo nos relacionamentos. E a codependência não libera ninguém para crescer e amadurecer no Senhor. Não. Nem a pessoa que está dependente e nem aquela que está oferecendo. Existe uma regra, Jaque. A regra é que a gente sempre ouve no ROF, né? Uma pessoa ferida vai ferir outras pessoas. Uma pessoa violada nos seus direitos, nos seus limites, geralmente ela foi ferida naquela área. Consequentemente, ela também vai violar os direitos e os limites das outras pessoas. Ou ela vai sempre se colocar naquela situação onde ela vai ser violada. Isso, que vai precisar de alguém sempre interferindo, a codependência. Então, acho que o nosso encontro hoje é realmente para colocar não, então fulano está fazendo isso. Isso. É olhar para nós mesmos e poder dizer até que ponto eu estou permitindo que as pessoas dirijam a minha vida, quando eu, no final de todos os meus dias, eu vou estar diante do trono. E Deus não vai dizer o que o teu pai, o que o teu pastor, ele vai perguntar para ti. O que tu fez com a tua vida? Não o que fizeram com a tua vida. A partir do momento que a gente amadurece e vira adultos, eu sou responsável. Mesmo se alguém pecou contra mim, me manchou, é por isso que a restauração acontece. Mas já que tu não sabe como é que meu marido age comigo, já que tu não sabe como é que meu pastor age comigo, já que tu não sabe como os meus pais agem comigo, já que tu não sabe como meus filhos são comigo. Eu entendo, mas é comum nós pensar dessa forma. Mas eu preciso me remover e perguntar como eu ajo nesse relacionamento. Mas já que tu não sabe, se não fizer isso, essa pessoa vai se machucar, vai sofrer. Pois é. Bem-vindo à vida adulta. Ai. Sabe que essa foi a pergunta que o meu amigo fez pra mim, Marcelo, mas se eu não falar aquilo que eu tô vendo que a pessoa tá fazendo, se eu não acusar o erro nela, isso é bíblico, Marcelo. Eu preciso fazer isso, eu preciso acusar o erro nela. De outra forma, ela nunca vai vir ao arrependimento. E eu falei pra ele, eu não tô dizendo que eu tô certo, que eu tô errado, mas a forma como eu entendo que às vezes Deus mostra coisas pra ti, mas não é para que tu saia fazendo aquilo que tu acha que tem que ser feito, ou que tu fale aquilo que acha que tem que ser falado. Muitas vezes é para que tu possa realmente interceder pela pessoa. Olha só, por que a gente acredita tanto na cura? Porque às vezes esse meu achar que o Espírito Santo falou comigo para eu falar com aquela pessoa tem a ver com a minha dependência. Tem a ver com a responsabilidade que eu sinto de ser o salvador de todo mundo. Uau! Tem a ver com eu não posso ver ninguém sofrer, que me dói. É por isso que eu pego todos os gatos, cachorros da rua e estou acabando com o meu casamento. Tu entende? Então às vezes a gente dá nome ao Espírito Santo que vem de crenças feridas e opressões na minha vida, e aí eu chamo isso de voz de Deus. Mas isso já é outro assunto também. É outro assunto também. Coloca aqui nos comentários o que mais vocês querem ouvir falar sobre isso. Porque a gente pode fazer uma parte 2, porque são muitas coisas sobre esse assunto. Teria uma parte 2, uma parte 3, uma parte 5, né? Gente, esperamos que tenha abençoado a vida de vocês, ter trazido um pouco de clareza com essa conversa, esse bate-papo sobre saúde nos relacionamentos. Se inscreve no nosso canal, já dá um like, já envia isso para algumas pessoas. Compartilha com o teu sogro, com a tua sogra, com a tua vizinha. Deus abençoe. Deus abençoe.